Se você já assistiu o filme Spirit, o Corcel Indomável, ou então o filme da Beleza Negra, possivelmente você já criou aí uma paixão pela raça dos cavalos Mustangs. E eu não te julgo porque eu também sou apaixonada por essa raça, e a minha missão aqui hoje é trazer um pouquinho mais sobre a história da raça dos cavalos Mustangs e também umas curiosidades bem bacanas. Então fica comigo até o final desse vídeo e vem conferir. É mamá, né? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Tamires e hoje eu quero compartilhar mais uma raça de cavalos incrível com vocês. Mas antes, vamos para o nosso melhor momento aqui do canal, né? Que é o momento que a gente medita um pouquinho em algum versículo bíblico. E o versículo bíblico de hoje se encontra em um livro maravilhoso. Mas antes a gente tem que pegar a Bíblia, né? Então vamos lá. E o versículo de hoje se encontra lá em Salmos 90, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E como vocês sabem, gosto sempre de trazer um versículo para a gente meditar, e esse versículo em específico é um dos meus preferidos, que fala sobre a eternidade de Deus. Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Eu gosto de falar isso nos meus vídeos, e que a gente possa refletir que nada passa pelos olhos de Deus despercebidos. Então, se algo está acontecendo na sua vida, creia em Deus, confie nele, que ele vai guiar todo o processo. Lembre-se que Deus é eterno, e ele é o Deus do impossível. Amém? O nome da raça de cavalos de hoje é Mustang, que pode ser escrito dessa forma em inglês ou também dessa forma aqui em português. Mustang, ou também como nós popularmente conhecemos como cavalos selvagens, certo? Só lembrando que nem todo cavalo selvagem é um Mustang, beleza? E já falando sobre o nome deles, também quero trazer para vocês aqui sobre a etimologia deste nome, da onde que esse nome vem e o que ele significa. Confesso para vocês que eu pesquisei muito e foi difícil encontrar uma definição, uma significação exata. Porém, de acordo com as minhas pesquisas, Mustang vem de origem latina e significa aquele que não tem dono ou aquele que vaga pelo mundo sem um dono, ou ainda pode significar uma mistura de raças. Ou seja, a palavra Mustang é uma palavra aí que traz muitas informações sobre essa raça de cavalos. E falando sobre a altura desses cavalos, os cavalos Mustang não são cavalos tão altos, mas também não são muito baixos. A altura de cernelha deles varia ali entre 1,47 a 1,52, podendo serem um pouco menores ou também podendo ser um pouco maiores. Isso aí vai diferenciar de Mustang para Mustang. Os Mustangs têm sua origem na Europa, embora frequentemente nós associemos os Mustangs à América. Os Mustangs têm sua origem na Europa. Embora frequentemente a gente associe o cavalo Mustang à América, eles não são cavalos americanos. Eles são descendentes de cavalos espanhóis. A origem dessa raça de cavalos remonta a décadas e décadas de história, e eu li muito e pesquisei bastante para conseguir encontrar qual que é a origem da raça dos cavalos Mustangs. Porém, existem muitos artigos e muitas pesquisas, e eu fiquei insatisfeita com a quantidade de artigos que tinha em português, então eu decidi ir para sites americanos para conseguir mais informações sobre a raça. Por exemplo, um dos sites que eu utilizei foi o America's Mustang. Inclusive, todas as pesquisas que eu fiz para poder trazer esse vídeo para vocês, eu vou deixar a referência das pesquisas aqui na descrição desse vídeo. Entre os anos de 1500 e 1880, vários conquistadores espanhóis vieram para a América em busca de terras, em busca de colonização e de fazer grandes conquistas. Mas esses colonizadores não vieram sozinhos, não. Eles trouxeram alguns animais. E dentre esses animais, quem é que servia para montaria? Quem? Os cavalos. Isso mesmo, pessoal. Os cavalos espanhóis eram domesticados e vieram junto com os colonizadores para a América. E nesse período de colonização, de várias guerras e lutas que teve, alguns desses cavalos domesticados espanhóis acabaram fugindo e se debandando, e aí foram se espalhando pelo noroeste norte-americano. Mas, pessoal, como vocês devem estar imaginando aí, quando esses colonizadores espanhóis chegaram para poder tomar essas terras com seus cavalos, essas terras não estavam vazias, haviam pessoas que moravam nelas, ou seja, várias tribos indígenas. E esses nativos moravam lá fazia um bom tempinho já. E os colonizadores chegaram querendo tomar as terras e tudo mais, e começou aquele monte de lutas, guerras e batalhas. E o cavalo servia como um elemento surpresa e trazia maior êxito entre a luta ali dos espanhóis e os nativos. Porque pensa, um homem que corre a pé e um homem montado a cavalo? Quem tem mais chance aí de vencer essa batalha?
os que estão montados a cavalo. Então, realmente, o cavalo, ele trazia ali várias coisas importantes neste período de conquistas. Eles serviam não só como montaria, como uma forma de se locomover para grandes distâncias, mas eles serviam na guerra, eles serviam para trabalho, para muitas outras coisas. De acordo com as pesquisas que eu fiz, essas tribos indígenas que viviam ali em certa parte do continente, elas não conheciam o animal cavalo. Então, quando elas viram os espanhóis chegando, montados naqueles animais enormes, fortes, muito rápidos, elas se impactaram e pensaram ali, poxa, que animal diferente é esse, que animal bonito, forte, veloz. Eu quero um também, digamos que talvez isso tenha acontecido. Bom, pelo menos de acordo com as pesquisas que eu fiz, os pesquisadores falam isso, né? Que os nativos não tinham cavalos e quando viram os cavalos espanhóis ali, eles almejaram aqueles animais, porque eles perceberam tudo que os cavalos conseguiam fazer, né? E o que aconteceu é que depois desse período aí de colonização, ou talvez até durante este período, muitos cavalos espanhóis domesticados acabaram fugindo, se espalhando, e talvez até muitos possam ter sido roubados por essas tribos indígenas. E o que acontece é que quando esses cavalos fogem ou são roubados, eles vão se espalhando para ali a região noroeste e vão povoando aquela parte norte-americana. E com isso, essas manadas de cavalos que fugiram só foram aumentando cada vez mais. E aí foram surgindo os mais cavalos, mais potros, mais éguas, e foi aumentando cada vez mais o número de cavalos naquela região. E conforme foi aumentando a quantidade de cavalos naquela região, eles foram se misturando com outras raças de cavalo, e aí surgiam cavalos cada vez mais diferentes. Por isso que o Mustang atual que nós temos hoje, eles são uma mistura de raças, não tem um padrão específico, por exemplo, como o Friesian, que tem um padrão ali mais específico de raça. O Mustang, ele já é um cavalo que veio de diferentes raças de cavalos misturadas lá no passado, que trazem o Mustang que nós temos hoje. Bom, pessoal, mas lembra que eu falei para vocês que esses cavalos só começaram a aumentar cada vez mais? A questão foi que tinham os cavalos domesticados espanhóis, e aí eles se juntaram ali, né, aqueles que fugiram e etc, e começaram a proliferar, e aí se juntaram com outras raças de cavalos, e aí as manadas foram aumentando. E esses cavalos espanhóis que eram domesticados, com o tempo foram morrendo, e esses novos cavalos que foram surgindo, no caso, eles não tiveram tanto contato com o ser humano. E por isso, cada vez mais, eles foram se tornando mais selvagens e mais selvagens. Porque eles se espalhavam em locais que o ser humano não estava ali, por exemplo, né? E aí eles foram se tornando mais selvagens, mais arredios e tendo mais liberdade também. Então, o contato com o ser humano foi diminuindo aos poucos, digamos. Mas isso não demorou muito tempo, porque com o tempo os fazendeiros também começaram a vir para essas terras para poder colocar os seus rebanhos ali para pastar. E é aí que começa o grande problema, né? A grande batalha. Porque esses cavalos aumentaram de forma enorme. Eram muitos e muitos e muitos cavalos. Eram muitas manadas de cavalos selvagens. E os fazendeiros, quando chegam nessas terras e percebem a grande quantidade de cavalos que tinham, eles pensam, cara, e agora? O que nós vamos fazer com o nosso rebanho? Porque vai ficar uma grande divisão, uma luta pelo habitat. Porque tem muitos cavalos, o habitat está ficando pequeno e eu ainda tenho que alimentar os meus rebanhos. O que nós vamos fazer? E é aí que eles encontram uma solução que não foi nada legal, porque a solução que eles encontraram foi fazer o grande massacre, a grande caça aos cavalos selvagens. Então, durante muito tempo, os cavalos selvagens foram caçados para serem exterminados, literalmente. Foi um massacre muito grande, que reduziu drasticamente a quantidade de cavalos selvagens, porque tinham muitos cavalos, os fazendeiros, as outras pessoas vêm e percebem essa quantidade de cavalos enorme, e aí, pela questão de ter também os seus rebanhos, eles começam a caçar e a exterminar os cavalos selvagens, os mustangs. Pessoal, e essa luta e essa caça pelos mustangs selvagens duraram algum tempo, porém, em 1959, o Congresso americano decidiu aprovar uma lei que protegesse esses cavalos, que é conhecida como a Lei Wild Horse Annie, que está lá na PL 86-234. Inclusive, essa lei tem o nome da Annie, né? Que foi Annie ou Annie, desculpe que eu não sei a pronúncia correta do nome dela, que foi uma das pessoas que apoiaram a causa de proteção aos mustangs. Porém, tiveram muitas outras pessoas que se juntaram aí para poder fazer a proteção desses cavalos e o Congresso americano decidiu aprovar essa lei. Embora tenha sido aprovada essa lei em 1959, foi só na década de 70 que o governo norte-americano realmente aprovou ali uma lei que proibia
e tratava-se como um crime. No caso, essa lei existe até hoje, então é um crime que você casse ou maltrate qualquer Mustang, porque os Mustangs começaram a ser protegidos por essa lei na década de 70 e começou a se tornar um símbolo da União, né? Um símbolo de liberdade, um símbolo ali do Velho Oeste. Então hoje os Mustangs são protegidos por lei federal e é um crime tremendo você fazer qualquer mal ao cavalo Mustang. Bom, e agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre a história e a origem desses cavalos, vamos falar um pouco sobre como eles vivem hoje em dia, onde os Mustangs habitam. Bom, os cavalos Mustang vivem pelo oeste dos Estados Unidos e são supervisionados pela BLM, Bureau of Land Management. E eles vivem ali em mais de 25 milhões de acres de terra pública. Isso, terras públicas, onde eles podem viver livres e selvagens, assim como outros animais também. Existem algumas áreas de conservação, algumas áreas de manejo que a BLM utiliza para poder cuidar dessas manadas selvagens. E o site Live Science traz uma localização de onde ficam localizadas essas áreas de manejo. Então aí nós temos as cidades de Colorado, Nevada, Arizona, Califórnia, Idaho, Montana, Dakotas, Novo México, Oregon, Washington, Utah e Wyoming, não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Se eu errei o nome de alguma cidade aí, vocês me desculpam, tá bom? E agora falando sobre algumas características físicas do cavalo Mustang. Bom, os cavalos Mustang geralmente têm um corpo musculoso e bem resistente, não tão musculoso, certo? Por conta da alimentação que eles têm, que muitas vezes é uma alimentação um pouco mais escassa, porém são cavalos muito fortes, você pode ter certeza disso. Inclusive, eles também são chamados de casco de aço. Casco de aço será por quê, hein? Será que o coice de um cavalo Mustang é forte assim? Bom, tenha certeza que com certeza deve ser muito forte um coice de um cavalo Mustang. Mas além dessa característica do coice, é uma característica ainda mais forte do que essa. Porque os cavalos Mustang, eles têm que andar diversos quilômetros e por isso também são chamados de cavalo casco de aço, porque os cascos deles são muito fortes, muito duros e resistentes. Então, por eles terem que andar tantos quilômetros assim e terem ali a resistência em seu casco, eles também são chamados de casco de aço. Outras características marcantes da raça é nós lembrarmos da altura dele, que não são cavalos tão altos, mas que possuem crina e rabo longos e também são extremamente fortes, dependendo da época do ano, da estação do ano, ou então da região mesmo que o cavalo Mustang está inserido, eles podem ficar muito peludos também. Bom, pessoal, e para finalizar o vídeo de hoje, eu quero deixar com vocês 3 referências de filme que contam um pouco mais sobre a história dos cavalos Mustang, tá bom? São 2 filmes e uma animação. Minha primeira recomendação para vocês é o filme Spirit, o Corcel Indomável. É um filme de 2002 que conta ali um pouco da história dos cavalos selvagens, né? Na verdade, na época ali do Velho Oeste, em que aconteciam as lutas e as conquistas das terras. Então você vê muito da questão do exército lutando contra as tribos indígenas, inclusive também tentando capturar as manadas de cavalo selvagem, e no meio de todo esse conflito você vê o desenvolvimento de uma relação de amizade entre o Pequeno Rio e o Spirit. Então é um filme muito emocionante. Se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui um card onde eu faço uma recomendação de mais filmes e também explico melhor a história de cada um deles. A segunda recomendação é um filme também muito interessante do ano de 2004, que se chama Hidalgo, ou também muitos de vocês podem conhecê-lo ou pesquisar pela internet ali e acabar encontrando como Mar de Fogo. É um filme que conta a história de um Mustang selvagem chamado Hidalgo e o seu cavaleiro chamado Frank. É um filme também muito emocionante, tem bastante ação e aventura e conta a história desses dois desse conjunto, na verdade, né, o cavaleiro Frank e o seu cavalo Hidalgo, que vão passar por uma prova no deserto que é chamada de Mar de Fogo. Se você quiser saber mais também, o link do card tá bem aqui em cima. Terceira e última recomendação de hoje é o filme de 2020, Beleza Negra, tá? Não é o de 1994. Esse aqui é o Beleza Negra de 2020. Por quê? Não só pela questão da história, a história também é uma história muito emocionante, a história de Beleza Negra, mas porque conta alguns pontos bem interessantes a respeito do BLM. Inclusive, no começo do filme, o BLM ele aparece fazendo a junção das manadas. E para quem não se lembra, BLM é o órgão responsável por supervisionar as manadas de cavalo selvagem. Então, eu achei interessante por conta dessa questão. Bem no começo do filme, eles trazem ali o trabalho que o BLM faz
com as Monadas Selvagens. Então, se você quiser saber mais também, te recomendo assistir o link que está aqui, assistir o vídeo, né, do link que está no card, onde eu faço mais recomendações de filme e eu explico melhor o roteiro de cada um destes filmes aqui, mas não se preocupe, que eu não vou dar spoiler do final. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouco aqui comigo sobre a história desses cavalos, que é uma história muito incrível. Com certeza tem muito mais assunto e muito mais conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês aqui, mas por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, é só isso por hoje. Mas eu espero você aqui novamente no nosso canal e já peço que você deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se foi útil para você e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado por ficar comigo até o final, fiquem com Deus e beijos, beijos!